acho que como ela mesma diria, ela foi ótima. Todos os lugares que ela passou, ela é uma mulher muito inesquecível, muito brava, de um senso de humor muito inteligente, uma mulher de luta, sem muita paciência. Acho que ela é muito autêntica, assim, muito à frente do tempo dela, muito vanguardista. Foi uma mulher muito lutadora, né? Ela sempre teve muitos ideais de luta mesmo contra os preconceitos que ela enfrentou na vida. Então, a gente tem muito orgulho da mãe que a gente tem. É, Ela foi muito importante para a sociedade em geral. eu acho que eu sempre vou lembrar da minha mãe com o microfone na mão, meio descabelada e vermelha, defendendo o ponto de vista dela, assim, com muita ênfase, com muita autoridade, assim. Eu acho que ela era uma mulher vibrante, né, assim, que quando ela acreditava com uma coisa, mas não importava quem, né, eu já via minha mãe colocar o dedo na cara de muita gente, assim, né, fisicamente, assim. Acho que a coisa que a primeira grande lição da minha vida era assim, nunca deixa ninguém gritar mais alto que você. Assim, eu levo isso bem sério. E acho que eu já vi ela em muitas situações de ter mesa, muitos anos atrás, né? Eu tenho 42 anos, então eu fui criada com ela e convivi com o meio sindical desde muito pequenininha. Então eu lembro, e vendo as fotos do acervo dela, que era também um momento muito machista. Então eram mesas compostas só por homem. Então eu lembro dela em muitas situações, sei lá, mesas compostas por ministros, por grandes lideranças, e ela chegar e falar: "Ah, que bom! Uma mesa de homens, eu vou sentar aqui". E aí ela providenciava uma cadeira, sentava ali, e aí eu lembro muito claramente de uma das reuniões que um desses desavisados disse assim: "Ai, que bom, Glorinha! Você vai abrilhantar a mesa, agora a mesa vai ficar mais bonita". Gente, ela era brava, né? Esse comentário, elogio disfarçado, disfarçando machismo, ela ficou: "Eu vou abrilhantar pelo meu intelecto, eu vou abrilhantar porque eu vou qualificar o debate". Então, eu acho que a minha mãe era essa pessoa que, muito à frente do seu tempo, ela carregou, né? Ela tinha essa luta muito dentro dela, assim. Era uma coisa que para ela era muito óbvia, assim, né? Quando não era óbvio. E acho que essa coisa do movimento sindical, ela foi atravessada a vida dela por isso. Não consigo separar. E foi um grande desafio ser filha dela por conta disso também. Não era fácil, né? Ser filha dela sendo sindicalista nessa época que a força do sindicato tinha uma importância, tem uma importância muito histórica, muito relevante. Então eu sempre vou lembrar dela defendendo as coisas com o corpo dela, né? Era visceral a defesa dela, assim. Então eu consigo separar a vida da minha mãe do movimento sindical no Brasil, assim. Para mim, ela também foi sempre misturada essa vida dela com a de luta, né? Como ela era bancária, e ela era numa época que era um universo muito masculino, aí ela entrou e já lutando pelos direitos das mulheres, né? Na época, licença maternidade, creche para as crianças e várias outras lutas de preconceito, de subir de cargo. Ela mesma nunca conseguiu, dentro da Caixa, apesar da capacidade dela, subir de cargo. Ela sempre foi escriturária, se aposentou como escriturária, porque todas as vezes que ela estava disputando ali com outros homens e às vezes pessoas que não tinham essa luta sindical, ela acabava que não conseguia, né? Então ela se aposentou como escriturária e sempre lutando. Desde que ela trabalhava na Caixa, ela era já sindicalizada, já lutava pelo sindicato, e depois que ela se aposentou, aí ela virou diretora do sindicato e foi diretora até ela vir a falecer, né? Todos esses anos. Que ela se aposentou com 49 anos e faleceu com 81. Então a vida dela se mistura com a vida do sindicato, com certeza. Não, e ela foi convidada, né, a se aposentar, porque o banco queria dar um tempo dela, assim, porque ela era uma liderança na ativa muito forte. Então, quando ela chegou ali um momento que ela tinha uma representatividade, né, eu lembro eu pequenininha, descendo e panfletando com a folha bancária, né, descendo, ela trabalhava ali no prédio da 15 de novembro na Caixa, e aí ia panfletando e ela conhecia, parecia Toco de Rio, né? Todo mundo conhecia ela, ela parava para falar com todo mundo. Então ela tinha uma liderança muito forte e acho que o banco falou: "A gente precisa de um tempo, assim, não sei como a gente vai fazer". E aí ela foi convidada a se aposentar.
E aí ela foi e falou, então foi uma negociação, eu lembro muito bem disso. E aí eu lembro que ela falou assim, então tá bom. Eu devia ter uns 9 anos, né? Ela falou, então tá bom, então eu aceito ser aposentada. E aí ela colocou todas as forças dela para essa luta, né, dos idosos, dos aposentados, assim, virou a grande bandeira da vida dela, que nem minha irmã falou, ficou 30 anos de bandeira, né, da vida dela, essa luta pelos idosos, pelos direitos dos velhos. E eu acho que tinha uma clássica frase da minha mãe, que ela não gostava que usassem diminutivo para se referir a velhos, né? Então, o velhinho, a perninha, como você é fofinho. Era uma coisa que ela tinha pavor. E aí também vem essa luta, assim, quando as pessoas encontravam, mas a mulher é tão fofinha. Mano, é um jeito de desqualificar o idoso, né? Que é uma pessoa que deveria ser respeitado pela sua relevância, pela sua atuação política. Então, acho que quando ela veio, e uma força nessa época do movimento sindical, e aí em apoio aos bancários aposentados, era uma galera muito velha, gente. Quando ela era a mais nova, né, nessa época. Mas era uma galera muito velha e muito ativa politicamente. Então, eles revolucionaram esse jeito de fazer previdência no Brasil, indo para Brasília, ficando 18 horas no ônibus. Eu tive o prazer dessas viagens, que eram escolas, né? Ser criada nesse movimento me deixou muito aberta para essas temáticas. Então, a gente ia de ônibus 18 horas, chegava lá, não tinha onde dormir, não tinha onde tomar banho, era focado na luta ali, e era um movimento muito representativo de uma parcela da população que ainda não estava acostumada a falar de direitos. Né? A gente tinha muito essa coisa do entretenimento do idoso. Ai, que bonitinho, então eles vão jogar binguinho. Ai, que bonitinho, então eles vão pro bailinho. E eles tinham uma vida divertida, tinha, né, uma vida ativa do ponto de vista social, mas era uma vida de luta. Então a gente vê os acervos dela. Então, Dia das Mulheres. Elas todas vestidas de lilás, não sei o quê. E não era porque era bonitinha a cor, é porque era uma cor de luta. Né? E assim, acho que essa história dela também se mistura com a importância dos direitos dos idosos, dos velhos, nessa fase, assim. Não consigo também separar as conquistas dos idosos e acho que, né, eu lembro quando, não sei se as pessoas sabem disso, né, mas quando uma curiosidade, assim, da vida particular, como era intensa a vivência dela com a política, quando o Bolsonaro ganhou, quando foi anunciado, ela infartou. Literalmente, não é que ela quase infartou, não é que ela foi ter um pico de pressão alta, ela infartou. Porque eu acho que ela previu a atrocidade que viria principalmente para a classe trabalhadora, para os idosos, né? O cara não foi uma surpresa, né? Assim, ele se candidatou e ele defendeu a perda dos direitos de todas as minorias. E para ela era um impacto como mulher, né? Era um retrocesso, ela sentia aquilo como um retrocesso de anos e anos de luta, ela viu que ia retroceder muito, muito, né? Então, para ela foi muito, muito difícil. E assim, quando ela se aposentou, ela foi também para a Associação dos Bancários Aposentados, né? E foi ali presidente dessa associação por muitos anos. E ela conseguiu engajar esses idosos para essa luta. Então, assim, foi muito importante, porque não era só os bancários, eram outros aposentados também, e eles lutaram muito. Então, assim, ela saía com o Estatuto do Idoso, que inclusive ela foi uma das pessoas que ajudou a elaborar, né? Ela saía com esse Estatuto de Idoso distribuindo no comércio e em qualquer lugar que não respeitasse o idoso, né? Então, a vida dela foi de luta. Ela ia, enquanto ela era bancária, ela lutava pelos bancários, depois ela pelos aposentados bancários, pelos aposentados, em geral, pelas mulheres, pelos gays, pelos negros. Então, assim, a minoria, ela estava sempre lutando, né? Ela sempre... E até a gente fala que ela não era uma ótima mãe, porque ela vivia aqui, né? Ela vivia no sindicato, ela vivia nessas lutas, então ela, às vezes, até abandonava a família para continuar com essa luta. E hoje a gente tem muito orgulho disso, né? Dela ter feito toda essa história e a grandeza dela. E ela foi muito homenageada enquanto estava viva e ainda continua, né? O legado dela ainda não terminou. E ela até me influenciou eu ser bancária também, porque eu sou funcionária do Banco do Brasil já há 18 anos. Então teve toda uma influência também do que ela teve, né?